Olá, irmãos e irmãs em Cristo! Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série Ezequiel. Livro de Ezequiel, capítulo 2, chamado de Deus ao arrependimento antes do julgamento. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por essa semana maravilhosa que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades de toda a tua palavra, para pregar todas as verdades de tua palavra para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Vamos com o segundo capítulo de Ezequiel. Ezequiel, depois de receber a visão quando estava lá no rio Quebar, ele viu as maravilhas do céu, viu o trono de Deus e viu os 4 querubins que estavam ao redor do trono. O que eles faziam? O que eles participavam? E ficou maravilhado recebendo esta visão e foi considerado o filho do homem, chamado de Deus para ele, o filho do homem. E uma pessoa que morava em Judá, que participava lá do templo de Salomão, fazia as orações, ele e sua esposa. Depois foi cativo em Babilônia. Ele perdeu a sua esposa, que faleceu. O que ele pensaria? Fortalecer em Cristo. E Cristo o chamou no momento mais fraco de sua história. Deu encorajamento para ele. E ele aproveitou e viu coisas boas e más, como se diz, como a abominação no templo. Por que eles estavam cativos ali? E ele perseverou e acreditou até o fim do que o chamado que ele recebeu. E que as pessoas estavam adorando a falsos deuses, viu mesmo seu amigo Jeremias por mais de 30 anos pregando ali em Judá, falando que eles estavam fazendo errado, que deviam de adorar a Deus e não a falsos deuses. E que as pessoas tinham que se arrepender. E vendo isto, viu a aflição de Jeremias. Agora vou falar para vocês, sobre o que está dizendo nesse segundo capítulo. O primeiro é recebendo a comunhão. Segundo, a mensagem de Deus ao profeta. Recebendo a comunhão, a comissão divina. Capítulo 2, versos 1 a 3. E a mensagem de Deus ao profeta. Verso 2, versos 6 e 7. Recebendo a comissão divina. Ezequiel 2, 1 a 3, Ezequiel 2, 3. Então disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, a nação rebelde, que se rebelou contra mim. E eis, e seus pais se rebelaram contra mim até hoje. Exatamente. A conclusão disso: a rebelião dos filhos de Israel contra Deus. Primeiro, A segunda, a importância de não seguir o exemplo da rebelião dos filhos de Israel, mas em vez disso, estar sempre obediente a Deus. E o terceiro, a responsabilidade de compartilhar a mensagem de Deus com aqueles que estão se rebelando contra ele. Então, era a missão de Ezequiel, de apresentar a mensagem de Deus para as pessoas. O que aprendo disso? Ezequiel 1 começa com o profeta sendo chamado por Deus para ser sua voz para o povo de Israel. Isso é importante para refletir sobre o próprio chamado de cada cristão e sua responsabilidade de compartilhar o amor e a verdade de Deus com aqueles ao seu redor. O segundo, a mensagem de Deus ao profeta. Então, quer dizer, o contexto de tudo isso é a mensagem de Ezequiel, que
que tem que se refletir contra as potestades que os filhos de Deus estavam fazendo ali, da adoração de imagens. Ezequiel 2, 6, 7. E você, filho do homem, não tenha medo deles nem dos seus pensamentos, porque são uma nação rebelde. Mas você deve falar com eles minhas palavras, mesmo que eles não queiram ouvir. Não tenha medo deles, porque eles são como os espinhos e porque são um povo rebelde. E compartilhando ali a terceira mensagem, né? Desafio à fidelidade, Ezequiel 2:8. A revelação disso. Primeiro, a importância de não ter medo de falar a palavra de Deus, mesmo que aqueles que ao nosso redor não queiram ouvi-las, nem aqueles que querem prejudicar vocês, tacando pedras, querendo machucar você. Você deve ter fé. Antes de ir na missão, de pregar a palavra de Deus, você deve orar e pedir fé a Deus, e pedir mais fé que você tem a Deus. De dar encorajamento, pedir fé não, desculpe, é pedir encorajamento a Deus. A fé que você tem te encoraja a fazer isso. E de não ter medo das opressões, e sim de pregar a palavra de Deus com convicção. O segundo, a importância de ter coragem e fé, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. É um pouco do primeiro, né? Tá impossível ali o lugar de você pregar. Você está pregando e as pessoas não aceitam, vão embora ou ficam xingando você. Você deve continuar aplicando as mensagens de Deus, perseverando. É como se diz assim, como o Estevão que morreu apedrejado. Nem assim ele teve medo e viu o Filho do Homem à direita do Pai. E com alegria, com grande alegria, viu Jesus Cristo. Igual os reformadores que morreram na fogueira por ordem papais. John Hus, por exemplo, que cantando louvores a Deus. E os relatores papistas depois falaram, depois da execução. Eles sempre relatavam as execuções na Inquisição. E eles falaram, eu nunca vi uma pessoa sendo queimada, fogos consumindo o seu corpo, com grande alegria louvando e orando a Deus. Quer dizer, não teve medo, mesmo na morte ali, não teve medo. Então não tenham medo. O terceiro, a importância da continuidade compartilhando a mensagem de Deus, independentemente da reação das pessoas. O que eu aprendo disso? Ezequiel tem uma visão da glória de Deus e do seu poder. Vamos lá. O que eu aprendo disso? Ezequiel tem uma visão de glória de Deus e do seu poder. Isso nos lembra da importância de ter uma perspectiva correta do Deus. Ao terceiro, antes de coisar do que eu aprendo, ao terceiro, a importância de continuar compartilhando a mensagem de Deus, independentemente da reação das pessoas. Exatamente. Ezequiel tem uma visão da glória de Deus e do seu poder. Isso nos lembra da importância de ter uma perspectiva correta de Deus e da nossa dependência dele. Desafio à fidelidade. Desafio à fidelidade. Ezequiel 2:8. Eis que lhe ponho na boca palavras que você deverá falar a eles. O que ele aprende disso? A captação que Deus dá aos seus servos para compartilhar sua mensagem. A importância de estar disposto a ser usado por Deus como um instrumento de sua mensagem. É como se diz assim, proclamar, né, a mensagem. A importância de seguir firmemente a direção de Deus em nossas vidas, mesmo em que isso significa compartilhar coisas que possam ser desconfortáveis ou difíceis de ouvir. Exatamente, você foi escolhido
Então segue o caminho de Cristo. Igual fez com Abraão. Segue-me, deixe tua casa, tua parentela, e segue-me. Eu te direi o lugar que você vá. Como se diz, ele teve fé, ele acreditou. O que eu aprendo disso? O pecado de Israel, a visão de Ezequiel também inclui o alerta para o povo alerta do pecado do povo de Israel e sua necessidade de arrependimento. Isso nos lembra que fez o contato com a glória de Deus, nos mostra quem somos de verdade. Gera a necessidade de confessar e abandonar o pecado em nossas vidas, buscar a justiça e a santidade de Deus. O quarto, Ezequiel, a palavra divina recebida. Ezequiel 2, 9 e 10. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro, que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados dele estavam escritas palavras de lamento, pranto e ais. Primeiro, mensagem do pergaminho simboliza a importância da mensagem de Deus, que muitas vezes é desconfortável de se ouvir, mas o que deve ser compartilhado com aqueles no nosso redor. Exatamente. A escrita em ambos os lados. O pergaminho entregue a Ezequiel tinha escrita em ambos os lados. Isso indica que a mensagem de Deus é ampla e abrangente, e não podemos escolher quais partes delas aceitar ou rejeitar. Precisamos estar dispostos a aceitar a mensagem completa de Deus e permitir que ela molde nossas vidas. Exatamente. É como se diz assim, aceitar ao todo, né? E o terceiro, a entrega dos pergaminhos a Ezequiel também destaca a responsabilidade do profeta em compartilhar a mensagem de Deus com o povo de Israel, independentemente da reação delas. A reação deles, né? É como se diz assim, é você ter o livro na mão, a Bíblia na mão, e você inteiramente, como Deus pediu para você, pregar a mensagem, sem ter medo, sem pular isso ou aquilo, é completa. O que eu aprendo disso? Precisamos estar dispostos a confrontar nossos próprios pecados e mudar nossas maneiras, estar dispostos a compartilhar a mensagem de Deus com aquele ao nosso redor, mesmo que eles possam rejeitá-la ou ridicularizá-lo. Igrejas da Inglaterra. A Igreja da Inglaterra considera usar gênero neutro em referências a Deus. Quer dizer, que o texto fala, segundo relatos, o projeto da igreja é explorar o uso da linguagem neutra, para fazer referência a Deus, usar a palavra parent ao invés de father, que significa pai. É umas duas opções avaliadas. Em inglês, a expressão é usada em alusão aos gentores do indivíduo, sejam eles homens ou mulheres. Então, quer dizer, é o linguajar da Bíblia, que muitos possam ir à luz e não ficar nas trevas, ir diretamente à luz. Então, isso foi a lição número 2 de Ezequiel, povo de Deus. Foi curta hoje, mas vou trazer até o capítulo 48, tá certo? Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para para pregar as palavras de toda a tua verdade para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Uma ótima semana a todos e até o próximo vídeo. Tchau!